Quando estava voltando para casa, Haruto estava se lembrando da promessa que fez com sua amiga de infância, que eles iriam se casar quando fossem adultos. Quando de repente, o ônibus que ele estava bateu e ele acabou morrendo. Enquanto isso, Ryo Karasuki, de apenas 7 anos, estava se lembrando da promessa de vingança que fez no dia em que sua mãe foi morta brutalmente na sua frente. Mas afinal de contas, o que esses dois têm em comum? Descubra a seguir com o resumo completo desse anime. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Não se sabe como, mas as memórias de Haruto se fundiram com as de Ryo, como se desde sempre eles fossem apenas uma única pessoa. Os adultos que moravam com Ryo chegaram e um deles carregava um grande saco de batatas. Enquanto estava fora de casa, ele deu algumas informações para um grupo de mulheres que estava buscando por uma criança desaparecida, sendo que uma delas usou uma magia de detecção e notou que o Ryo tinha uma alta compatibilidade com o humano. Antes delas irem embora, a garota que pediu informações recompensou o prota com uma bolsa cheia de moedas. Quando chegou em casa, descobriu que os 3 adultos que moravam com ele foram mortos. Mas antes de fazer qualquer coisa, foi atacado por um homem mascarado, sendo que só sobreviveu por conta da bolsa cheia de moedas. De repente, um espírito de uma mulher apareceu e ensinou rapidamente o básico de como controlar a magia para Ryo, que com a experiência avançada do outro corpo em esgrima, conseguiu derrotar o inimigo com uma certa dificuldade. Depois disso, aquele saco de batatas começou a se mexer e ele descobriu que era a criança que estava desaparecida, sendo que ela pediu imediatamente para ele levar ela para o castelo real. Mas após ver todo aquele sangue em volta, ela acabou desmaiando. No meio do caminho, o protagonista acabou sendo preso sob suspeita de participar do rapto da princesa. Após horas sendo torturado, ele finalmente foi libertado, após a princesa acordar e provar sua inocência. Uma jovem garota chamada Séria, a mesma que recompensou o protagonista com a bolsa de moedas, o curou usando magia, e após isso ele acabou tendo uma audiência com o rei. O rei permitiu que ele frequentasse a academia real. Em seu primeiro dia de aula, descobriu que Séria era professora, mesmo com sua pouca idade. Os outros alunos tratavam o protagonista como se fosse um lixo, devido à sua origem humilde. A única pessoa que tratava ele gentilmente e ao mesmo tempo ensinava a ler e escrever era Séria. Conforme os dias foram passando, os dois acabaram ficando cada vez mais próximos, sendo que quando chegou o resultado das provas, o protagonista ficou em primeiro lugar, já que as memórias do outro corpo eram de um jovem universitário que gostava de estudar. Durante a aula de combate, Ryo acabou chamando a atenção do professor, devido ao seu estilo único de combate. Após um rápido treino entre os dois, o professor viu potencial nele para se tornar um grande cavaleiro no futuro. 5 anos depois, Ryo participou de um torneio misto entre os cavaleiros do reino e os alunos da academia real, sendo que seu primeiro oponente foi o mesmo cavaleiro que o torturou no primeiro episódio. Então, sem muitas dificuldades, o protagonista derrotou ele. Durante um teste escolar, o protagonista foi feito de burro de carga pelos seus colegas, já que ele era visto apenas como um inseto comparado com a nobreza. A princesa queria fazer algo contra essa injustiça, mas foi orientada pela sua amiga a não se intrometer. O que nenhum deles sabiam era que um homem misterioso estava seguindo eles, o mesmo que foi responsável pelo sequestro da princesa. O único que percebeu que tinha algo de errado foi o Ryo, mas ele não tinha certeza o que era. Mais para frente do caminho, outra horda de monstros atacaram e acidentalmente um dos nobres acaba esbarrando na princesa e a derruba do penhasco. Para a sorte dela, o protagonista rapidamente age e a salva da morte. Para não ser punido por quase matar a princesa, o nobre que esbarrou nela mentiu, colocando a culpa no protagonista, mesmo defendendo com unhas e dentes que Ryo era inocente, devido a um complô entre esse nobre e os outros, e que a influência da família real estava bem baixa, conseguiram ainda assim atribuir a culpa nele. Antes de fugir do reino, Ryo foi até Séria e falou que iria frequentemente enviar cartas para ela, usando o seu nome da outra vida. Quando saiu, ela chorou e se lembrou de todos os bons e maus momentos que viveu com ele. Em algum outro lugar, em uma prisão, foi mostrado um dos cavaleiros dando uma ordem de caça para uma prisioneira meio humana chamada Latifa, que era para achar e matar o protagonista. 3 dias depois, observando que nenhum dos cartazes de procurado estava ao seu rosto, Ryo suspirou de alívio, mas ele não sabia que Latifa estava à espreita, esperando a oportunidade perfeita para agir. Depois que comprou tudo o que era necessário, Ryo foi embora para prosseguir sua viagem rumo à cidade natal de seus pais. No meio do caminho, ele encontrou uma garota desmaiada na estrada, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, acabou sendo atacado por uma adaga venenosa. Ele se recuperou rapidamente e derrotou Latifa, que desmaiou pensando que Ryo era igual ao seu mestre. Quando acordou, ficou surpreso ao perceber que seu selo de escravidão havia sido removido, e isso levou ela a cooperar mais facilmente e a revelar tudo o que sabia sobre quem havia enviado. Ryo permitiu que ela fosse embora,
e sugeriu que ela procurasse refúgio na região selvagem, onde havia outras pessoas de sua espécie. Latifah, com medo de ficar sozinha e vendo que o protagonista era uma boa pessoa, ela perguntou se poderia ir com ele. Mais tarde, enquanto Latifah dormia, ela parecia bem assustada, murmurando saudades de sua família e de sua casa, e ficava em Tóquio. No dia seguinte, Latifah acordou primeiro, e olhando bem para o protagonista, percebeu que ele tinha certas semelhanças com o jovem que ela havia visto no ônibus. Dias se passaram até eles chegarem a uma grande floresta. Como estava de noite, Ryu montou a tenda e colocou Latifah para dormir, usando magia para que ela não tivesse outro pesadelo. Até que de repente tudo ficou escuro e um enorme lobo apareceu do lado de fora. O lobo era uma invocação de uma das várias pessoas feras que cercaram a casa, sendo que quando uma delas viu Latifah desmaiada, logo pensaram que o protagonista era mais um sequestrador. Com um ótimo trabalho em equipe, Ryu foi encurralado e derrotado, sendo levado como prisioneiro. Durante um sonho, o protagonista se reencontrou novamente com aquele espírito do primeiro episódio, sendo que ela falou que não se lembrava quem era, mas estava conectada profundamente com Haru. Depois que Latifah acordou, as coisas foram resolvidas rapidamente, sendo que Ryu foi convidado a conhecer os anciões do reino. Chegando até lá, eles novamente pediram desculpas pelo ocorrido e permitiram que o protagonista permanecesse no reino o tempo que fosse necessário, e ao mesmo tempo eles treinariam ele nas artes espirituais. De repente, o espírito da árvore do mundo apareceu diante de Ryu, falando que havia um espírito adormecido dentro dele, e que por ele sair uma forma de pessoa, era pelo menos um de segunda classe como ela, ou até mesmo um de classe superior. Os dias se passaram e eles se adaptaram facilmente na vida. Enquanto isso, em um outro lugar, finalmente foi revelada a real identidade do homem misterioso, Reis Wulfer, um membro da elite da Brigada Leão Celestial do Império. Com o subordinado dele, eles foram até uma caverna onde Reis acabou pegando um ovo de um monstro, sendo que momentos mais tarde, um bando de monstros que pareciam uma espécie de dragão começou a perseguir os dois. O que esse pobre subordinado não sabia era que ele estava usando como isca para conseguir roubar todos os outros ovos desse monstro. Durante o festival das pessoas feras, Latifah ficou triste ao descobrir que seu irmão de consideração, Ryu, logo mais iria embora. Sentindo que havia intrusos na barreira, os habitantes foram verificar para descobrir que um grupo de monstros estava se aproximando da floresta. O subordinado acabou morrendo, sendo que caiu bem em cima onde estava Latifah, atraindo assim a atenção dos monstros para ela. Para a sorte dela, o protagonista chegou a tempo e conseguiu solar um dos monstros facilmente, sendo que por ser de uma espécie covarde, os outros acabaram fugindo de medo. Antes dele partir, ele foi presenteado, sendo os principais presentes uma espada, uma armadura feita com couro do monstro que ele derrotou e o mais importante deles, um artefato espacial que permitia guardar qualquer coisa nele. Finalmente, depois de 2 meses, o protagonista chegou no seu destino, sendo que acabou descobrindo que a líder da vila onde ele estava era sua avó. Conforme os dias foram passando, ele ficou mais próximo de 2 pessoas, sua prima Ruri e Sayo, que aos poucos estavam começando a ter outro tipo de sentimentos pelo protagonista. Certo dia, 2 grupos de diferentes pessoas apareceram na vila. Um deles era liderado por Saga Yate, um coletador de impostos que era filho de uma pessoa muito importante do reino, e o outro era um simples líder de outra vila, e desde quando apareceu só causou problemas. De noite, ele acabou tentando atacar as 2 amigas de Ryu, que logo apareceu e espancou esse líder até ao ponto dele quase morrer. No dia seguinte, o protagonista e a Sayo foram para a cidade com o Saga, que estava levando aquele líder como prisioneiro. Durante uma caminhada com a Sayo, Ryu acabou salvando a irmã do coletador de impostos, que quase acabou morrendo por um grupo de bandidos. Enquanto isso, por meio de uma carta enviada pela avó de Ryu, o pai de Saga ficou chocado com a notícia e logo solicitou um encontro com ele. Quando se reuniram, ele contou que o pai de Ryu era o soldado mais forte e experiente do reino, e por esse motivo ele foi designado a proteger a princesa, a mãe do protagonista. Conforme os dias foram passando, eles acabaram se apaixonando pelo outro, mas um certo dia, um rei inimigo ofereceu um tratado de paz por um casamento arranjado entre o filho dele e a princesa. Observando que a filha dele não queria isso, o rei forjou a morte da princesa e seu guarda e mandaram eles embora para longe. No dia seguinte, Ryu conheceu seus avós e contou para eles a parte da história que eles não conheciam, que seu pai havia morrido antes mesmo dele ter idade o suficiente para ter lembranças dele, e que sua mãe foi morta por um colega aventureiro do pai dele chamado Lucius, sendo que ele tinha suspeitas que ele também estava envolvido com a morte do pai dele.
Conforme os dias foram passando, foi mostrado que Sayo estava completamente apaixonada pelo protagonista e que ela estava treinando para conseguir seguir ele em sua jornada. Um dia antes dele partir, ela se confessou, mas foi rejeitada, assim como seu desejo de seguir ele em sua jornada. Voltando para a floresta onde estava Latifa, Ryu colocou a conversa em dia com elas e suas outras amigas. No dia seguinte, quando ele acordou, ficou surpreso ao estar deitado com uma mulher que ele nunca havia visto na vida. A mulher misteriosa que apareceu diante do Ryu se apresenta como seu espírito guardião, a quem ele chama de Aisha. Depois que teve uma reunião com os anciões, o espírito da árvore apareceu novamente e testou os conhecimentos do espírito de Ryu, sendo que acabou descobrindo que ela é mestre em usar qualquer tipo de artes espirituais. Após terminar seus preparativos, Ryu e Aisha viajam de volta ao reino de Beltron, aonde acabaram descobrindo que a família real perdeu seu poder após uma derrota esmagadora em uma guerra. E para piorar a situação, sua amiga e professora Célia estava prestes a se casar à força com um nobre desprezível. Com a ajuda do seu espírito guardião, ele finalmente conseguiu se encontrar com a Célia, que revela que iria se casar por razões políticas. Agradece a Ryu por conhecê-la mais uma vez e o manda embora para não prejudicar ele. Novamente, Reis apareceu, mas dessa vez como um embaixador do Império para o casamento, sendo que ele foi o único que sentiu que havia um espírito muito poderoso ali perto. No dia do casamento, Ryu estava à espreita esperando a oportunidade perfeita para agir. Quando ela desceu da carruagem, o protagonista começou a atacar. Nem mesmo a elite dos guardas reais conseguiram parar ele. Para não prejudicar a família de Célia, ele fingiu que a sequestrou como forma de vingança contra o noivo. E também ninguém reconhecia sua real identidade, devido ao seu artefato mágico. Apesar de ser bem rápido, como agora estava com peso extra, os guardas reais rapidamente chegaram perto dele. Para ganhar tempo, Ryu ficou para trás e ordenou que Aisha fugisse com Célia para longe. Como não queria matar ninguém e sequer estava usando sua arma principal, Ryu estava aos poucos sendo cercado pelos inimigos. Então a espada do rei, ou o mais conhecido como o cavaleiro mais forte do reino, apareceu. Embora ele fosse o inimigo que todos temiam no campo de batalha, Ryu acabou conseguindo derrotar ele com uma certa dificuldade. Como já tinha ganhado tempo suficiente, ele rapidamente fugiu e foi para onde estavam suas aliadas. Célia ficou feliz por ser resgatada de um destino vazio com uma pessoa que sequer a amava, quando de repente várias fendas no espaço-tempo começaram a surgir no céu, indicando que outras pessoas haviam sido convocadas. Aisha, que até o momento estava calma, falou com um tom de urgência para que o protagonista fosse rapidamente até lá, pois eles precisavam de ajuda. Chegando até lá, resgatou as pessoas que estavam sendo capturadas e colocadas em uma carroça para serem vendidas como trabalhadores forçados. E quando ele foi salvar a terceira pessoa, ele ficou surpreso ao ver que era a amiga de infância de Haruto, Ayase Miharu. E foi desse jeito, um tanto quanto apressado, que o anime terminou. Mas fica a notícia boa para quem curtiu o anime. Já foi confirmada uma segunda temporada. E foi isso. Espero que tenham gostado do resumo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Então até o próximo vídeo.